Ofni e Finéias pegam a arca. Eles veem que estava perdendo a guerra, eles pegam a arca. Esses dois filhos desse sacerdote aqui, Eli, eles não tinham capacidade de estar no templo. Eles não estavam preparados o suficiente para estar no templo, ministrando no templo. Irmão, tem um ditado aí que filho de pastor é pastor. Isso é errado, viu, irmão? Filho de pastor não é pastor, não. Tem muitos pastores aí que tem filho desviado. Filho de pastor não é pastor. Muitos filhos de pastor morrem desviados. Amém, irmãos? Filho de sacerdote não é sacerdote, não, irmão. Olha aqui, está demonstrando aqui esses dois filhos do sacerdote ali. Eles faziam as coisas abomináveis a Deus dentro do templo. Então Deus cerca agora Israel. Quem vai cercar agora é Deus, não é os filisteus não. Quem manda a peleja é Deus. Diz as escrituras que os filisteus acercam Israel. Israel agora vai para a peleja. E na peleja, a peleja começou. Israel começou a perder na peleja. Ofni e Finéias diz ao Ronaldo que a arca. E quando pega a arca, leva a arca para o arraial. Quando chega no arraial, no meio daquela multidão, há gritos. Há gritos e gritos. Então lá no arraial começa um grito muito tremendo. E logo um do filisteu diz: a arca está lá no meio do povo. Houve um júbilo lá no meio do povo, porque aonde Deus está, há grito, alegria. Aonde Deus opera é a diferença. Diz que começou um grito lá, um júbilo muito grande. De repente, a peleja começa. Ofni e Finéias são mortos. E a arca levada. A arca aonde Deus habitava. A arca a qual tinha dado várias vitórias a Israel. Agora a presença de Deus é arrancada de Israel. Você sabe por que a presença de Deus é arrancada de Israel? Porque Israel estava fazendo culto a dois deuses. Porque Israel estava fazendo culto pagão e culto ao Deus de Israel. Foi com esta arca aqui, meu querido, que eles rodeavam a cidade de Jericó. E ao rodear a cidade de Jericó, os muros caíram. Foi com esta arca aqui que Deus deu, não foi só uma vitória para Israel, não, várias vitórias a Israel. Mas teve um momento que o pecado chegou às narinas de Deus, estava cheirando mal às narinas de Deus. Então Deus fugiu do meio do seu povo e foi para o meio dos pagãos. Que tremendo! Quantas e quantas pessoas já não têm perdido a glória de Deus, querido? Quantas e quantas pessoas a glória de Deus já sumiu da vida deles? Lá se foi a glória de Deus. Pessoas que não têm sensibilidade no culto, pessoas que não têm sensibilidade ao orar, pessoas que não têm sensibilidade ao ler a palavra de Deus. A glória já era. Lê, mas não entende. O que foi isso? A glória de Deus fugiu da sua vida. Você vem no culto e não sente nada. Por que isso? A glória de Deus fugiu da sua vida. A presença de Deus real já não está mais na sua vida. A presença de Deus que faz o homem pular, chorar na presença de Deus, ela não faz parte mais da sua vida. Ela foi embora, extinguiu, apagou-se da sua vida. Agora, se você quer sentir, você tem que manipular você mesmo. Você tem que fazer um esforço. Se um pula, você pula também, mas não que a glória de Deus está na sua vida, porque ela já se foi. Agora tem um porquê, porque a glória de Deus afasta de uma e de outras vidas. É porque quando o homem confia em si mesmo, Deus deixa ele sozinho. O Espírito Santo vinha sobre Sansão, o Espírito de Deus vinha sobre Sansão e dava uma força extraordinária a Sansão. Sansão não era um cara musculoso, querido. Sansão era um homem normal, era o Espírito Santo na vida de Sansão que dava força a Sansão. Diz as Escrituras Sagradas que o
espírito fugiu, saiu, extinguiu, deixou Sansão. A palavra diz que os filisteus veio e pegou ele com facilidade e arrancou os 2 olhos de Sansão. A glória de Deus fugiu da vida de Sansão. A glória de Deus deixou Sansão, extinguiu, deixou ele quieto, apagou-se de Sansão. E Sansão já não tinha força em si mesmo para vencer o inimigo. Quantas pessoas, irmãos, já não vencem o inimigo? Quantas pessoas estão caindo em pecado, em adultério, em prostituição, já não vencem o inimigo? Porque a glória de Deus já não está mais na vida dessas pessoas. Então essas pessoas não têm força. Porque a força humana não vence o principado e potestade. A força humana não dá conta de trabalhar contra demônios e príncipe forte. Príncipe de demônios. Diz as escrituras sagradas que a peleja começa e a arca é levada. Na mentalidade desses homens aqui, filho do sacerdote, Ofni e Finéias, nós vamos ter vitória. Irmão, nem todos que lêem a Bíblia entendem a Bíblia. Nem todos os irmãos que oram são ouvidos. Nem todos que batem, abrem. Nem todos que pelejam na batalha, ganham a batalha. Há uma diferença naqueles que têm Deus na vida e daqueles que Deus não faz mais parte da vida deles. Lá se foi a glória de Deus. O nosso Deus já não faz parte do nosso culto, por isso nós não temos alegria. Deus se extinguiu de nós, Deus se apagou de nós, nós não sentimos mais a glória de Deus. Você está entendendo a mensagem? Porque nós não conseguimos sentir mais a presença gloriosa do Espírito em nossa vida. Os dons estão se extinguindo dentro da igreja, apagando dentro da igreja. Por quê? A glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo se dá com a presença de Deus. Diz as escrituras que a arca é levada, fica na terra dos filisteus por um longo período. Depois ela é levada, a arca é pegada e depositada na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, escuta só, tinha filhos. Para e pensa comigo, irmãos. Obed-Edom tinha filhos. Imagina o Obed-Edom põe a arca lá na sala, na cozinha, onde que ele depositava a arca. Imagina os filhos de Obed-Edom. Aqueles que costumavam se acostumou com o santo, com a arca ali. Quem sabe até quando me perdoa a maneira de expressar. Não estou falando agora de profanação. Me perdoa a maneira de expressar. Quem sabe os filhos de Obed-Edom vão brincar de pique-esconde, vamos? Então vai daqui, vai daquele. Corria para o lado da arca. Acostumamos com o santo. Nós estamos aqui, essa arca já tem muito tempo que está aqui. Vamos para lá dela. Destampar a arca. Mas Deus prefere ficar no meio de pagão do que crente, fingir que é crente. Deus não tem prazer em viver na vida daqueles que diz que serve a Ele, mas não serve. Está entendendo? Pastor, eu estou cheio de Deus. Lá se foi a presença de Deus da sua vida. Dá uma verificada na sua vida, faz uma retrospectiva da sua vida e você vai ver que hoje Deus está falando com você. Olha do seu passado e olha agora a sua vida. A culpa é de Deus? Culpado é Deus por você não estar forte na presença dele? Não, é você que não busca Deus. Nós estamos vivendo em dias, meus irmãos, o qual ninguém quer buscar Deus em oração. Nós estamos vivendo em dias que as pessoas, irmãos, eles querem ouvir coisas, palavra que satisfaz o desejo do coração deles. Se você não pregar a bênção, o pastor não presta. Você vai ter conquista? Vai. Mas Deus precisa estar na sua vida. Você vai ter vitória? Vai.
Vai ter vitória. Mas Deus precisa ser a centralidade. O seu culto precisa ser Deus. Você vai ter vitória sim. Porta vai abrir? Vai sim. Eu creio que vai. Mas Deus precisa estar no centro da sua vida. Jesus precisa estar no centro da sua vida. O culto seu não pode ser culto voltado a pastor. Não pode ser culto voltado ao humano. Tem que ser voltado a Deus. Ele que é o Deus da sua vida. Foi Ele que morreu na cruz para te salvar. Pastor, porque eu não estou sentindo a glória de Deus? Porque as coisas na minha vida não dá mais certo? Fugiu a presença de Deus da sua vida. Extinguiu-se. Apagou-se. Você não consegue mais sentir a presença real do Espírito Santo na sua vida. Apagou-se. Você nem imagina, nem está imaginando, nem pensa. Você nem percebeu que o Espírito Santo saiu da sua vida. É normal isso, irmão. É normal nós não perceber que Deus afasta de nós. Sansão também não viu. Outros e outros não viu. Muitas outras pessoas não viram. Diz as Escrituras que Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo. 400 anos. Lá se foi a glória de Deus. Não tem coisa pior do que ficar sem ouvir a voz de Deus. Você não está entendendo o que eu estou pregando aqui hoje. Não tem coisa pior. Não existe coisa terrível. Ficar sem ouvir a glória ou a voz de Deus. Deus, irmãos. Deus é a razão do nosso viver. Deus é a razão de eu colocar essa gravata aqui. É a razão de eu calçar o meu sapato. Ele é a razão disso tudo. Se meu culto não for voltado para Ele, nada faz sentido na minha vida. Eu te chamei, você não é homem de banco, você não é mulher de banco. Você é pessoas que eu te chamei para pregar a minha palavra. O que você está fazendo no banco? Você está entendendo? Você está no banco porque a glória de Deus saiu da sua vida. Meu Deus do céu, eu estou sentindo a glória tremenda de Deus aqui. Você está no banco porque foi extinguido de Deus. A glória saiu, apagou-se da sua vida. Você não consegue andar sozinho. Você não tem força para andar sozinho. Você não consegue clamar a Deus sozinho. Mas o Espírito que nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Você não consegue clamar a Deus. Você não tem força. Você procura, mas não acha palavra. Aí as palavras suas Deus não entende. Misturado com pecado, Deus não entende. Ele está dizendo: ajeita. Quer que a minha glória volta para a sua vida? Quer que a minha glória volta para o tabernáculo da sua casa? Quer que a minha glória volta para a sua família? Ajeita o cenário. Conserta o altar. Aí você vai ver o fogo descer do céu. Conserta o altar, você vai ver eu lamber essa água aí com o meu sacrifício. Conserta seu altar e você vai ver o fogo descer do céu. Você vai ver quem que é Deus aqui. Você vai ver que eu estou vivo ainda. Eu sou a mesma pessoa, não mudei. E o que nós vemos hoje, irmãos, cada dia que passa, pessoas fracas, pessoas anêmicas, pessoas que não dão conta de andar, às vezes aceita Jesus, mas não dá conta de andar, não consegue andar. Por quê, irmão? Porque eles estão secos, eles estão sem o Espírito Santo, a glória se foi da vida dele, e muitos a glória de Deus ainda não chegou, porque não foi liberto da vida mundana, não foi liberto das coisas pagãs, do paganismo. Então ele continua ainda voltado para o paganismo. O culto não está centralizado em Cristo. Talvez você está olhando para mim e dizendo: oxa, que palavra pesada. Essa palavra aqui é maneirinha. Essa palavra aqui é mais tranquilinha que o pastor prega. Você quer ver as coisas mudar na sua vida? Você quer ver as coisas, Deus fazer um reboliço na sua vida? Volta seu culto para Ele. E é essa a palavra de Jesus Cristo para a igreja lá de Apocalipse: volta onde caíste, volta ao primeiro amor. É lá que eu quero te ver, no primeiro amor. Eu conseguia ver você chorar no pé da cama e clamar meu nome. Você falava comigo dia e noite. Eu ouvia, eu gostava, eu estava, a minha presença misturada com você. Eu ouvia você clamar. Eu estava lá com você, meu filho. Eu estava lá com você, minha filha. Mas ao passar do tempo você esqueceu. O
namorado, que é o mundo, tomou você de mim, roubou você de mim, e agora você deita sem orar. Você não consegue ler a Bíblia. Eu quero falar com você, você não consegue lá para ler, para falar comigo. Você não consegue falar de mim para ninguém. Por quê? Porque a glória, a minha glória, foi arrancada da sua vida. A glória apartou de você. Então você sozinho não é ninguém. Você sozinho não consegue andar. Você sozinho não consegue movimentar. Você sozinho vive uma vida normal. Aí a pergunta minha é: quando essa glória irá voltar para a sua vida? Ah, pastor, não, estou ocupado. Estou correndo atrás das minas, pastor. Ah, pastor, agora não. Eu estou com muito trabalho. Eu não tenho tempo para Deus agora. Ah, pastor, eu tô com amor, e aí eu tô todo inflamado. Quando você vai voltar? Quando você vai a glória de Deus vai voltar para a sua vida? Quando alguém pegar na alça do seu caixão, 4 pessoas de sua família pegar na alça do seu caixão e levar você para o infinito? Quando alguém pegar na alça do seu caixão e levar você e jogar debaixo da terra, nas profundezas, aonde Deus não ouve, não consegue te ouvir? Porque o salmo que eu preguei aqui, 88 dias: por acaso os mortos louvam o seu nome? Remande dessa maneira: por acaso, Senhor, os mortos louvam o teu nome? Faz na minha vida agora que eu posso louvar o teu nome. Argumento com Deus. Possivelmente eu estou vivendo uma pior geração de toda a época. Não houve geração pagã igual a nossa agora. Nunca houve, nem haverá. Nem na tribulação de Apocalipse, nem no dia das tribulações vai ter gente pagã igual nós estamos vivendo nos dias atuais. Pagã, mas pagã mesmo. Pagão que, se sair daqui, é perigoso entrar na igreja católica e adorar as imagens e até dar um beijo pela santa. Nós estamos vivendo em dias, irmãos, que as pessoas não têm discernimento do que é a glória de Deus. Não faz ideia do que é Deus. Nós estamos vivendo em dias que a gente está pregando e pessoas viajando. Nossa, aquela conta que não pagar, meu Deus. E a internet? Meu Deus, tem isso, tem aquilo, tem isso, aqui. Você está me entendendo? Viajando. A glória de Deus precisa voltar para a sua vida. Deus precisa de usar você no poder que Ele usava. E se Ele nunca usou você no poder, Ele precisa usar você no poder, com autoridade. Você precisa fazer a diferença onde você está, no seu trabalho. Você precisa ser um cristão diferente no seu serviço. Você precisa ser um cristão diferente no meio dos seus amigos. Você precisa ser um cristão diferente no shopping. As pessoas precisam de olhar em você e dizer: lá vem uma pessoa que a glória de Deus está sobre a vida dela. Lá vai alguém que eu sinto que Deus está com ele. Deus está com ela. Você não vê mais, irmãos, nos dias atuais, pessoas procurando crentes. Sabe quem que eles procuram? Macumbeiro espírita. Não procura mais. Sabe por quê? A extinção no nome de Deus. Homem de Deus, eu não estou falando de pregador, não. Eu estou falando de homem de Deus, de caráter. Homem de Deus mesmo, que ora. Homem de Deus que lê a Bíblia. Homem de Deus que tem uma vida santa. Homem de Deus. Às vezes, irmãos, nós olhamos para a pessoa, fulano é homem de Deus. É homem de Deus. Para mim, se você falar que eu sou homem de Deus, olhar para mim não significa nada. Você tem que perguntar para minha mulher e para meus filhos que vivem comigo todo dia. Aí sim, você vai fazer uma análise: quem sou eu? Perguntar minha filha e minha esposa: quem sou eu? Esse homem é homem de Deus? Nós estamos vivendo em dias terríveis de pessoas. A palavra diz que Jesus diz da seguinte maneira: será que o dia que o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Que palavra? Aí ele diz da seguinte maneira: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Será que o dia que o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Quer dizer, o que vai estar faltando então? Palavra.
os pastores não vai estar pregando a palavra na íntegra, no púlpito. O que vai estar faltando? Palavra. Por que vai estar faltando palavra? Porque a glória de Deus não vai estar na vida desses homens. Vai estar faltando palavra, porque a glória, o Espírito de Deus vai abandonar, vai largar eles sozinhos. Então eles vão carnalmente, eles vão pregar a palavra de Deus. Mas uma palavra carnal, ela não arde no coração humano. Para a palavra agir no coração humano, ela tem que ser misturada com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lá se foi a glória de Deus. Essa expressão aqui é uma das piores expressões da Bíblia, que também dá o significado: estamos sós, estamos sem reis, estamos sem poder, estamos sem arma para lutar. A única arma que nós tínhamos era o nosso Deus, e Ele nos deixou. Estamos só. Não tem pior hora do que essa. O abandono de Deus. A palavra diz, querido, que um dia Jeremias foi orar, e Deus falou para Jeremias: Jeremias, não ores mais, porque eu não ouvirei a sua oração e nem o seu clamor. Não pede mais para este povo, esta nação, porque a sua oração vai ser abominação para mim. Tem hora pior do que essa? Olha que uma oração vira abominação. Você sabe por que Deus estava falando do profeta dessa maneira? Porque o povo misturou o culto santo com o culto pagão. De dia era Jeová, de noite era Baal. De dia, glória a Jesus. De noite, glória ao diabo. De dia, eu estou na igreja. De noite, eu estou no forró. De dia, eu estou na casa de Deus. De noite, eu estou bebendo uma cachaçinha. De dia, eu estou dando glória a Deus. De noite, eu estou lá no forró, dançando uns pagodinhos. Não tem nada, Deus gosta disso. Não olhe para este povo, porque a sua oração vai virar abominação aos meus ouvidos. Amém, queridos? Amém. Agora eu estou com você. Como está a glória de Deus na sua vida? Como está a glória de Deus no seu tabernáculo? Deus está fazendo presente ainda na sua vida? Ou você está vivendo de fachada? Deus está fazendo ainda presente na sua vida? Ou você quer levar as coisas carnalmente? Você não vai conseguir. Nem ficar na igreja você consegue dessa maneira. Você não vai conseguir. Você precisa clamar a Deus, a presença de Deus. Você precisa clamar a Deus, o Espírito Santo. Você precisa clamar. E a palavra diz, Jesus diz: a todo aquele que me clama, eu ouvirei. Todo aquele que chama por mim, eu vou descer, eu vou encontrar essa pessoa. Eu ouvirei, eu tornarei o meu ouvido a essa pessoa. Então eu tomarei ela pela mão e levantarei ela. Tantas pessoas que deveria ser bênção. Tantas e tantas pessoas que deveria ser bênção, irmão Pedro. Bênção, bênção. Tantas pessoas que ouve e não consegue aprender. Ouve e não consegue praticar. Eu estou pregando hoje um Deus que se afasta das pessoas. Eu estou pregando hoje um Deus que não combina com o pecado. Eu estou pregando hoje um Deus que abomina o pecado. Eu estou pregando hoje um Deus que não vai em qualquer batalha com pessoas bagunçadas, não. Eu estou pregando hoje um Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós às vezes não tem uma clareza de quem é esse Deus. Nós queremos servir Ele da nossa maneira. Um dia eu estava conversando com a irmã falou para mim, ela falou para mim assim: pastor, eu gosto da igreja do pastor, eu já vim falar do pastor, eu gosto da igreja do pastor. Só que tem algumas coisas que eu sou contra. Eu acho que não precisa, você me entende? Eu falei assim,
Não te entendo. Me desculpa pela expressão, não consigo te entender. Como assim? Não precisa? Não, pastor, porque tem coisas que a gente que sabe, a gente decide. Deus não decide pra gente, não. Mas como é que é? Eu falei assim, então Deus não é a centralidade da sua vida? O seu culto não é a Deus, não? Não, pastor, por exemplo, escuta só isso aqui. Por exemplo, pastor, eu ando porque eu quero. Se uma amiga minha que chama eu para entrar no bar, eu entro no bar com ela. Que problema tem esse? Eu sentar com ela e tal, até no bar, pastor, eu não posso pregar a palavra? Eu disse, mas pode. Você pode entrar no bar lá com ela, mas nem todo lugar que você entra, Deus entra com você. Em muitos lugares que você entrar, você vai estar só. A presença de Deus não vai estar com você. Lá se foi a presença de Deus. Amém, irmão? Amém. Está entendendo? Amém. Ei, pastor, você grita demais. Ai, meu Deus. Assim mesmo. Um dia Deus vai enviar um pastor que grita menos, ou senão mais do que eu. Amém, irmãos? Amém. Diz a escritura que, e disse mais, de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus, a arca que é a presença de Deus. De Israel a glória é levada, presa. De Israel a glória é levada, presa. Como se conseguisse jogar Deus na prisão. Deus não consegue habitar no meio dos santos. É terrível isso aqui, né, irmão? O que, pastor? Deus não consegue habitar no meio dos santos. Porque os santos se tornou tão profano, que Deus falou assim, não, eu vou habitar no meio dos filisteus. Está melhor do que habitar no meio de nós. Vou habitar no meio dos filisteus. A glória foi levada.